E aí a gente entra na parte de comunicação e condução da vistoria de forma humanizada, né? Na prática, pessoal, assim, não basta só você analisar bem o item e você fazer um bom registro desse item. É necessário que você comunique bem essa mensagem que você está querendo passar também. Sempre entendendo que do outro lado tem ali um ser humano, né? Então, a vistoria você não vai lidar só com o imóvel em si. Na verdade, o imóvel ele é até a parte mais fácil assim de lidar. O ser humano do outro lado que é um pouco mais complicado, né? Porque cada vistoria você vai ter ali uma história a ser contada, são expectativas que vão ter ali. Quando você adentra a um imóvel e tem uma pessoa lá esperando você para fazer a vistoria, inicia ali um momento de muita tensão para aquele inquilino, principalmente na vistoria de saída. A gente já falou isso outras vezes, mas imagina que esse inquilino ele tem que sair daquele imóvel, ele tem que pagar um outro aluguel, fazer uma outra mudança, vários compromissos financeiros no novo imóvel que ele está indo. Além disso, ele tem que pagar o aluguel desse imóvel que ele está e possivelmente a reforma ou os danos que você, historiador, vai listar. Então, tudo que esse inquilino está pensando é: tomara que esse vistoriador não veja, não encontre muitos danos aqui. Então, a gente precisa, como vistoriador, saber conduzir a nossa vistoria para que esse momento seja um momento mais tranquilo, mais suave assim para esse inquilino. Então, a gente tem que fazer essa condução com respeito, com empatia. Então, temos que ser empático, mas sem ser passivo, né? A gente vai acolher aquilo que o inquilino está passando, a gente vai entender às vezes que ele está assim passando por um momento delicado, mas vamos analisar esse item com calma, né? O cara vai, às vezes vai, poxa, não tenho dinheiro para pagar a pintura desse imóvel. Tudo bem, mas olha só, a gente tem aqui uma situação que esse dano foi causado por você, foi causado pelo seu filho, pelo seu marido, pela sua esposa. O proprietário não pode ficar com esse defeito, com esse problema no imóvel dele. Então, concorda comigo que existe aqui um problema e você vai conduzindo isso com o seu inquilino para a gente poder se mostrar aberto a um diálogo, mas sem abrir mão dessa situação de fazer a cobrança, porque senão, já contei para vocês a história, né, na outra aula, daquele senhor que eu liberei o teto e eu tive que pagar depois a pintura do teto para ele, né. Eh, e também, assim, pessoal, isso é bom até para você, como historiador, como historiadora. Se você é muito conflitivo, você é do embate, você é reativo, você já vai. Eu conheci vários historiadores que eles já iam para o imóvel com o intuito de ferrar mesmo o inquilino, de cobrar muitas coisas do inquilino, de tentar provar que eles eram o certo e o inquilino é que estava errado, e isso gerava muito conflito, muita briga mesmo, e isso, cara, que eram pessoas raivosas mesmo assim, isso não faz bem, né? Até porque, pessoal, o imóvel não é teu. Você está conduzindo a vistoria, mas você não pode imaginar que aquele imóvel é seu e você vai ofender aquele cliente por conta de um problema que ele causou no imóvel. Não é isso. Então a gente tem que despersonalizar esse processo, separar a emoção que essa função ela traz para a gente, né? Porque às vezes a gente está ali numa situação que quer comprovar que está certo, não quer aceitar a argumentação do inquilino, mas nem sempre esse é o caminho certo. Então, assim, a gente não vai chegar para o inquilino e falar: olha, isso aqui está errado, você vai ter que arrumar e pronto, e eu não quero nem saber, porque está no contrato que é assim, está na lei que é assim. Você falou contrato, falou lei, o inquilino já vai se fechar. Então, tenta levar de uma outra forma. Olha só, tá vendo aqui essa parede? A gente identificou que tem uma trinca aqui. Claro que eu falei parede, né, pessoal? Vamos usar outro termo, parede não é legal. Vamos pegar um balcão de pia. Olha, tá vendo aqui esse balcão de pia? Eu vi que tem uma trinca aqui em cima, possivelmente causado por algo mais pesado que foi colocado aqui em cima, uma batida, não consta na vistoria de entrada, por isso eu estou colocando isso na vistoria. A pessoa pode até dizer: olha, eu não concordo, não foi eu. Tudo bem, não tem problema. Na vistoria não consta, eu anotei aqui, vou enviar para a imobiliária e eles vão fazer
a análise lá e depois eles passam para você então esse. Claro que tem imobiliária que não gosta que você fale isso, ela já quer que você resolva o conflito lá dentro lá dentro do imóvel. Para isso, pessoal, esse serviço de resolver o conflito dentro do imóvel, eu cobrava mais caro por isso, né? Porque uma coisa é eu fazer o laudo e mandar para a imobiliária e a imobiliária conduzir como inquilino. Outra coisa é eu chamar o inquilino para dentro para dentro do imóvel de volta, e aí olha só, agora vamos conversar, eu vou te passar tudo o que eu anotei aqui. Isso leva tempo, tempo vai aumentar o tempo da vistoria, então, e você está resolvendo um baita problema para a imobiliária, porque você está comunicando já, fazendo a primeira comunicação para o inquilino sobre o que vai ser cobrado na vistoria. Quando ele chega lá na imobiliária, ele já chega mais amaciado, já chega já sabendo o que vai ser cobrado. Isso é muito bom para a imobiliária. E tudo isso tem que passar por essa mensagem mais tranquila. Quer ver um outro exemplo bacana também? É a questão de você passar que a pintura não ficou boa, né? Então você vai chegar para o inquilino, como eu já falei numa outra aula também esse exemplo, você vai chegar para o inquilino e vai perguntar para ele se foi ele que pintou aquele imóvel, né? Se ele geralmente vai dizer que não, tá? Vai dizer que contratou alguém. Aí você vai dizer para ele, olha, chama o teu pintor de volta então, porque eu vou mostrar para você algumas situações. Aí você mostra, tá vendo aqui essa mancha na parede, essa marca de rolo, chama o inquilino, bota ele contra a luz para ele olhar para a parede, ele vai ver todas as marcas de rolo e falhas de acabamento, e aí você vai construindo esse convencimento. Não chega para o inquilino e fala, não, está muito ruim essa parede, tem que pintar de novo. Você vai ofender ele, tá? Então, você não deve acusar, você deve simplesmente descrever e explicar. É uma questão mesmo de delicadeza, de tato, com aquela situação que a gente está passando ali. Você também vai atuar como um facilitador entre o vistoriador, a imobiliária, o imóvel, a vistoria. Então, a gente vai conduzir tudo da mesma forma, independente de quem estiver presente lá na vistoria. Pode ser que o proprietário chegue para participar dessa vistoria, o proprietário participa com a expectativa de que o imóvel dele vai ser reformado. Então, da mesma forma que você vai explicar o procedimento para o inquilino, você também vai explicar para o proprietário. Muitas vezes aqui tem que fazer uma ressalva. Nós somos terceirizados, nem sempre a gente representa diretamente a imobiliária lá dentro do imóvel. Então, você pode já deixar isso combinado com a empresa de vistorias para a qual você trabalha ou com a própria imobiliária. Qual deve ser a tua postura lá dentro do imóvel? Você deve explicar o procedimento para o proprietário e para o inquilino ou não? Você deve só fazer o laudo, enviar para a imobiliária vai fazer uma análise e ela vai fazer esse contato com essas pessoas. Isso tem que estar posto desde sempre, mas você, enquanto historiador, você tem que manter uma postura equilibrada e neutra entre as partes. Você não vai se colocar ao lado do proprietário e exigir que o inquilino faça uma reforma no imóvel, mesmo ele não tendo essa necessidade, não tendo essa obrigação. E você também não vai se colocar ao lado do inquilino e falar que o proprietário, poxa, proprietário, você já ganhou bastante dinheiro aqui com aluguel e você é obrigado a liberar a pintura. Não é, pessoal. Às vezes o proprietário tem aquele imóvel como uma fonte de renda e ele liberar a pintura, ele vai ter que pintar de novo aquele imóvel, ele vai ter um prejuízo. Então, tem que ser neutro ali para não cometer esse tipo de problema. Então, aqui é importante você comunicar todos os procedimentos para o inquilino. Então, por isso que eu falei anteriormente, né? Fala com a imobiliária ou com a empresa de vistorias para saber qual que é o procedimento. Então, por exemplo, ó, eu vou registrar todos os pontos diferentes do imóvel hoje com a vistoria de entrada. Pode ser que tenha aqui desgaste natural de uso e tudo mais, mas a imobiliária vai fazer essa análise e ela que vai mandar o relatório para você. Então, isso tem que estar claro. Se você só falar para o inquilino, cara, não sei como é que vai ser, eu só vou fazer aqui a minha parte. Ou você nem fala nada, já mandei o relatório lá para a imobiliária. Tá, mas o que você anotou? Ah, eu já mandei para a imobiliária, depois você vê. Você vai criar uma tensão dentro desse inquilino que é meio desnecessário. Toma cuidado com os acordos verbais na vistoria de saída, isso é muito comum. O locatário dizer que vai arrumar, e aí para você não anotar na vistoria, o proprietário dizer que libera algum item, toma cuidado, tudo tem que estar registrado e anotado. O teu papel, muitas vezes, é documentar e não negociar. Por que eu digo muitas vezes? Porque muitas vezes
tem vistoriadores que também trabalham em imobiliárias e empresas de vistoria que já fazem prestação de serviços de reforma. Então tem muito vistoriador que sim, negocia, mas negocia o preço da execução daquele orçamento, daquela vistoria de saída. Não uma negociação entre locatário e proprietário para ver se aceita ou não determinada situação, tá? Tem que assinar a vistoria, então assina a vistoria, seja a vistoria física ou seja a vistoria digital, porque sem assinatura é como se a vistoria não tivesse acontecido. Claro que vão ter exceções de a pessoa não participar da vistoria, a pessoa se recusar a assinar a vistoria, mas o normal é que essa vistoria seja assinada e, novamente, registre a todas as liberações e todas as exceções ali daquela vistoria. Lá na rescisão, pessoal, é um momento mesmo assim que os ânimos estão bem exaltados, assim, não costuma ser um momento bom na locação essa parte de rescisão. Mesmo que as pessoas estejam num clima legal, mas todo mundo sabe que vai gerar um boleto bem pesado para eles realizarem o pagamento. Então, você tem que usar frases neutras. Por exemplo, o inquilino diz que, poxa, isso desgastou com o tempo, isso quebrou durante a locação, eu avisei a imobiliária, tudo bem, eu entendo aí a sua colocação, mas eu preciso me basear no documento de vistoria de entrada. Então eu vou registrar como está e com certeza, se você reclamou lá na imobiliária, eles vão ter isso registrado e vão tirar isso do laudo também. Explica o teu trabalho para acalmar esse ambiente e evitar o tipo de confronto, né? Porque às vezes, o inquilino vai dizer: "Poxa, mas eu estou falando para você e você ainda está notando esse defeito". Aí você explica: "Poxa, amigo, o meu trabalho é comparar com a vistoria de entrada, é esse papel. Se eu liberar aqui e a imobiliária, por exemplo, tiver alguma outra informação, alguma outra negociação, isso vai recair sobre mim". Então, explica mesmo isso para o locatário, que as coisas vão ficando um pouco mais tranquilas. Essa comunicação assertiva, você vai explicar para ele o seu lado sem ser agressivo e com certeza eles vão entender. Então, assim, evita uma linguagem acusatória, sabe? Ah, você estragou a porta, a sua pintura está mal feita. Evita esse tipo de comunicação. Olha, a pintura está apresentando aqui algumas manchas de retoque. A porta está com trinco, está com tá trincado, está rachada, está lascada, está estufada na parte de baixo, com um tom um pouco diferente, assim, fala de uma forma que vai descrever o problema que se apresenta, não acusar quem causou aquele problema. E obviamente você tem que registrar tudo no laudo, com fotos e com vídeos sempre que possível. Vão acontecer alguns imprevistos. Por exemplo, você vai chegar no imóvel para fazer a vistoria e o imóvel ainda estará ocupado, vai estar sem energia elétrica, o cliente vai estar muito exaltado. Nesse caso específico, você tem que sempre comunicar a imobiliária ou o seu ponto de apoio. Às vezes o teu ponto de apoio é a empresa de vistorias. Então, chegou no imóvel, não tem energia elétrica para você realizar a vistoria, avisa a imobiliária ou a empresa de vistoria. Você não deve fazer uma vistoria sem energia elétrica, porque como que vão ser testados esses itens, por exemplo, não é verdade? Então, isso pode te trazer alguns problemas. Você vai registrar o que aconteceu, então, registrar que o imóvel está ocupado, sem possibilidade de fazer vistoria de saída, porque ainda estão morando no imóvel, mas antes de deixar o imóvel, antes de enviar essa vistoria, verifique como você deve proceder antes de continuar ali com essa ação, tá? E aí, pessoal, sempre faça aqui a questão do mesmo em conflito, você tem que manter essa imparcialidade e essa humanidade. Se as pessoas estiverem exaltadas lá dentro, entenda que o problema não é com você. O problema é com a imobiliária, é com o proprietário, é com o imóvel. A gente tem que registrar com clareza e comunicar tudo com assertividade. Lembra do último passo lá do nosso método MAPA, que é a questão do alinhamento. Então, tudo tem que estar alinhado dentro dos processos que você já aprendeu e o resultado final vão ser laudos técnicos muito mais profissionais, muito mais tranquilos, vistorias aí que vão ser uma solução para a imobiliária e não um problema, porque é muito ruim quando a imobiliária recebe uma vistoria que é mais um problema do que uma solução. Poxa, tem que ficar desvendando a vistoria,
procurando fotos que não existem para casar com o que está escrito ali, muitas vezes tem que voltar e refazer a vistoria. Isso é bem problemático, porque na vistoria de saída, cada dia que passa é um dia a mais que esse inquilino está pagando o aluguel. Então, se tiver que voltar no imóvel, tiver que gastar um tempo fazendo a análise dessa vistoria, é prejuízo para o inquilino, é prejuízo para a imobiliária, e isso vai voltar como prejuízo para você, porque provavelmente você vai perder esse cliente, tá bom? Então, pessoal, é isso nessa aula. Até mais. Tchau, tchau.